Encontramo-nos em uma sala onde uma pessoa está deitada, visivelmente doente, cercada por várias outras. O indivíduo deitado é identificado pelo nome exibido. Ao lado dele, uma mulher chora, relembrando os dias mais saudáveis da pessoa. Shan, o quinto discípulo, observa que o idoso parece esgotado e busca a orientação do ancião com deficiências. C. Com relação aos próximos passos. Shan sugere procurar outro ancião para obter sabedoria, expressando dúvidas de que orar pela recuperação do idoso seria proveitoso. Kevin rejeita a ideia de tal empreendimento, acreditando ser uma perda de tempo. Ele atribui a si mesmo o mérito de ter exposto as artes marciais do idoso, dando a entender que, sem sua intervenção, o idoso não teria tido esse destino. O segundo e o terceiro discípulos acenam com a cabeça em concordância com Kevin. O quarto discípulo, Young, expressa sua expectativa pela morte do velho, sugerindo que ela já deveria ter ocorrido há muito tempo. Jiang compartilha o sentimento de Young e defende o tratamento com desdém daqueles que ainda valorizam os ensinamentos do velho. Young planeja se tornar um discípulo do segundo ancião, conhecido por ter muitas seguidoras. Uma garota próxima fica furiosa com a conversa, cerrando os punhos e xingando os presentes. Levantando-se, ela repreende a todos, atribuindo seu potencial de imortalidade aos ensinamentos de S.O. Ela avisa que o tempo do velho pode estar se esgotando e acusa o grupo de ingratidão, declarando-os meros animais. Sua explosão provoca raiva entre o grupo. Feng se aproxima dela. Feng lhe dá um tapa, fazendo com que ela tropece para trás e caia. Ele a aconselha a demonstrar mais respeito. Fung, visivelmente irritado, questiona a audácia dela de se dirigir a ele dessa forma. Ela redireciona sua atenção para Feng, sugerindo que, se ela quiser ficar com o velho, deve ter permissão para isso. Enquanto Kevin recolhe seus pertences, ele comenta que já levou tudo o que era valioso para o velho. Fung, carregando alguns itens, sorri, comentando que o velho inútil é uma combinação adequada para seu servo inútil. A mulher permaneceu deitada, tremendo ao tentar se levantar. Sua mente foi consumida por pensamentos de traição. Por fim, ela conseguiu se levantar do chão, com as lágrimas turvando sua visão, enquanto refletia sobre as ações daqueles que a haviam traído. Enquanto ainda estava no chão, o ancião a chamou. Apressando-se para voltar ao leito, ela perguntou sobre o bem-estar dele, assegurando-lhe que cuidaria dele depois que os ingratos tivessem partido. Shao refletiu sobre a jornada deles, expressando arrependimento por não ter oferecido formalmente a ela o discipulado ou orientado seu cultivo. Ele suspirou, questionando se ela guardava ressentimentos em relação a ele. Shi, sentindo-se um pouco envergonhada, reconheceu suas limitações no cultivo devido às suas qualidades inatas. Contando como Shao a resgatou da escravidão, ela permaneceu grata e não se queixou. Ela enfatizou seu desdém pelos caminhos injustos dos céus e pela traição dos vilões, lamentando que as pessoas boas frequentemente tenham destinos injustos. Seattle começou a se apoiar na cama. Antes que ela pudesse terminar a frase, foi interrompida por um ataque de tosse, fazendo com que Shi expressasse preocupação com o bem-estar dele. Shao, percebendo o sangue em sua mão, observou com tristeza que sua hora poderia estar próxima. Shi se ajoelhou no chão. Prostrando-se diante de Zhao Zi, ela implorou que ele a aceitasse como sua discípula, se ele não se ressentisse dela. Ela jurou buscar vingança contra aqueles que o haviam traído, recusando-se a se levantar até que ele lhe concedesse essa honra. S.O. ficou um pouco surpreso com sua determinação. Virando-se solenemente, S.O. colocou uma mão sobre o peito. Ele reconheceu a gravidade de sua condição, questionando a sensatez de aceitar a oferta dela. Shi, preocupado com seu bem-estar, pediu que ele não se esforçasse muito. S.O. pega um pequeno frasco e explica que ele contém os últimos resquícios da essência de condensação. Embora não seja notável, é tudo o que ele pode oferecer a ela neste momento. Ao ver isso, os olhos de Si se enchem de lágrimas. Ela pede a Diao que descanse e não se preocupe com ela, mas Diao garante a Si que ele não partirá tão rapidamente. Enquanto fala, ele tem um ataque de tosse e sente uma forte sensação, fazendo com que a garrafa escorregue de suas mãos. A garrafa cai no chão. Ele se estilhaça com o impacto. Quando suas pálpebras ficam pesadas, ele vê Shi,
admitindo que ela não precisava ter se oferecido como sua discípula, mas ele ainda precisa despertar. Xi começa a ponderar se esse é realmente o seu fim, enquanto ele a encontra soluçando muito alto, causando desconforto em seus ouvidos. Ela percebe o incômodo dele. Esse arrependimento se deve ao fato de não ter aceitado Ji como seu aprendiz antes. Ele se conforma com seu destino, mas de repente, uma voz anuncia o lançamento oficial do sistema de bônus do discípulo. Shao, perplexo, pergunta-se sobre seu significado. No entanto, ele recebe uma pílula de ouro infinita. Cada pílula possui a energia espiritual equivalente a cerca de 10.000 pílulas de coleta de essência, capazes de avançar o cultivo ou curar ferimentos significativamente. Shao segura a pílula, com lágrimas escorrendo pelo rosto, expressando gratidão pela oportunidade depois de 20 anos neste mundo desde a travessia. Há 2 décadas, ele chegou a este mundo após um acidente de carro, acreditando ser o protagonista de uma família de prestígio com talentos excepcionais. Ele até chegou ao estágio de construção da fundação antes de completar 10 anos. No entanto, ao entrar para a seita de Hong Kong, seu cultivo estagnou, tornando-se objeto de chacota. No entanto, os céus lhe concederam uma segunda chance. Zhao questiona o sistema sobre a natureza da recompensa que recebeu. O sistema esclarece que, fiel ao seu nome, o anfitrião receberá compensações por tudo o que for transmitido ao discípulo sob o nome do mestre. Shao pergunta se isso inclui as habilidades e o conhecimento que seus discípulos adquirem. O sistema confirma que, de fato, ele engloba os ensinamentos do anfitrião. Se o cultivo ou os insights do discípulo progredirem, o anfitrião receberá o dobro do valor. Em outras palavras, se o anfitrião transmitir 200 dias de cultivo ao discípulo, ele receberá de volta o equivalente a 200 dias de cultivo. Da mesma forma, se o discípulo compreender uma técnica de espada sob a tutela do mestre, o anfitrião receberá X vezes o valor. Isso significa que o anfitrião compreenderá diretamente a habilidade de espada até o nível X. Shao segura a pílula dourada em sua mão, perguntando ao sistema se a entrega ao seu discípulo traria retorno. O sistema esclarece que os itens recebidos como recompensa não podem ser recompensados. Entretanto, se o mestre ensinar as habilidades concedidas pelo sistema e o discípulo obtiver novas percepções, isso não será considerado um item derivado do sistema, o que garante uma segunda recompensa. Entendendo isso, Shao decide ingerir a pílula, reconhecendo a oportunidade que ela apresenta. Ao consumir a pílula dourada, Shao emite um brilho intenso, ascendendo do reino ao núcleo dourado em um movimento contínuo. Durante todo esse tempo, Xi permanece ao lado da cama de Zhao, trêmula e chorosa, implorando para que ele desperte. Ela expressa em tom trêmulo que tudo o que deseja é a recuperação dele, não vingança, discipulado ou presentes como pílulas de essência. De repente, Shao coloca a mão na cabeça de Ji, aconselhando-a a se lembrar da primeira lição que seu mestre lhe dará. Com os olhos cheios de lágrimas, ele levanta o queixo dela, surpreendendo-a. Ao encontrar seu olhar, Ji observa que ele está completamente curado, irradiando uma energia poderosa. Ele a instrui que, se ela tiver inimigos, deve se vingar com a maior ferocidade, dobrando a severidade. Enquanto isso, em outro local, Feng se ajoelha diante de um homem, suplicando-lhe que o aceite como seu discípulo, e ofereceu as artes marciais secretas de Shao em troca. Feng se viu na seita Hongmeng, especificamente no sexto pico. Ao aceitar o pergaminho de Feng, o homem reconheceu a proeza de Shao como discípulo. Ele lamentou como Shao, outrora o orgulho da seita Hongmeng e considerado incomparável, havia caído em tal estado. Esse homem, o ancião do sexto pico e chefe do salão disciplinar, expressou seu pesar. O ancião sugeriu a Feng que, se ele realmente desejasse se tornar seu discípulo, isso poderia ser feito. No entanto, o ancião apresentou uma régua conhecida como régua do arrependimento, capaz de analisar as raízes espirituais de uma pessoa. O ancião propôs que, se Feng pudesse extrair a raiz espiritual de Shao usando essa régua, ele aceitaria Feng como seu discípulo pessoal. No entanto, Feng foi advertido a manusear a régua com cuidado, pois, uma vez em contato com o sangue, ela não se soltaria facilmente sem o método adequado.
garantindo ao ancião, Feng agarrou a régua, comprometendo-se a não decepcioná-lo. De repente, um ataque poderoso atingiu Feng por trás, arremessando-o contra uma parede. O ataque deixou Feng gravemente ferido, e quando ele olhou para baixo, ficou horrorizado com o que viu. Seu corpo apresentava ferimentos causados pelo ataque, e seu sangue havia contaminado a régua, drenando sua energia. Dominado pela dor e pelo desespero, Feng caiu no chão, gritando que não poderia morrer ali, pois sua jornada para a imortalidade estava apenas começando. Sem se perturbar com o caos, o Elder Wang questionou quem poderia ter cometido tal ato. Ao olhar para cima, o ancião avistou Shao sobrevoando o local. Ao encontrar o olhar de Wang, Shao o desafiou a recuperar suas raízes espirituais se ele realmente as desejasse. Wang olhou para cima e se desculpou com Shao, esclarecendo que era apenas uma brincadeira com Feng e nada sério. No entanto, em seu íntimo, Wang ponderou como Shao possuía um poder tão formidável quando Feng afirmou que ele estava às portas da morte. Isso desafiava a lógica. Shao respondeu que, se esse fosse o caso, tudo estaria bem. Infelizmente, Shao não estava brincando. Wang Na balançou a cabeça em descrença. Shao começou a canalizar seu poder mágico, convocando várias espadas ao seu redor. Ao observar isso, Wang Na ficou impressionado, reconhecendo-a como a técnica de arte da espada de Kang Gang. Essa lembrança fez com que Wang Na se recordasse de algo. Quando ele e Shao entraram na seita Hongmeng, Shao ganhou o favor do mestre da seita ao inventar a arte da espada brilhante e recebeu a maior parte dos recursos de cultivo. Felizmente, Wang Na havia avançado para o reino do núcleo dourado primeiro, tornando Shao aparentemente inútil. Wang Na ergueu uma barreira ao seu redor para se defender do ataque de Shao. Dentro da barreira, ele advertiu Shao para que não o atacasse tolamente, pois Wang Na já havia alcançado o segundo nível do núcleo dourado, anulando qualquer vantagem que Shao pudesse ter. Mas antes que Wang pudesse terminar sua frase, sua barreira foi quebrada sem esforço pelo ataque de Shao. Isso deixou Wang Na totalmente aterrorizada com a força de Shao, questionando como isso poderia estar acontecendo. Com um leve sorriso, Shao perguntou se essa era a extensão de alguém no segundo nível do núcleo dourado. O ataque se intensificou, com espadas girando em torno de Wang Na. Ele estava em choque, acreditando que o poder demonstrado por Shao superava até mesmo o do terceiro nível do núcleo dourado ou superior. Enquanto Wang Na contemplava o poder de Shao, uma das espadas atingiu sua mão, provocando um grito de dor. Emergindo do meio das espadas, Wang Na gritou para Shao, avisando-o de que, se ele ousasse matar Wang Na, a seita jamais perdoaria tal ato. Shao questionou calmamente a afirmação de Wang Na, expressando curiosidade sobre o que a seita faria quando Wang Na não existisse mais. Shao redirecionou seu ataque para Wang Na, que sem nenhum outro recurso, decidiu utilizar um artefato misterioso. Após a ativação desse artefato, surgiu um escudo protetor, protegendo Wang Na de qualquer dano. Wang Na lamentou internamente o fato de que, infelizmente, esse artefato tinha apenas 3 cargas, e essa era a última. Ele viu isso como uma perda significativa, pois pretendia reservar essa última carga para quando avançasse para o estágio de alma nascente. Observando isso, Shao reconheceu para si mesmo que Wang Na realmente tinha alguns truques ocultos. Ele comentou que parecia que Wang Na havia recebido muitos presentes ao longo dos anos. De repente, um raio negro começou a cair indiscriminadamente. Wang Na chamou Shao, perguntando se ele realmente pretendia continuar com esse curso de ação. Shao, com uma expressão decidida, perguntou por que ele deveria parar. Continuando seu ataque, o ataque de Shao culminou em uma enorme explosão. Em meio ao caos, Wang Na achou difícil acreditar no que estava acontecendo diante dele. O ataque de Shao começou, destruindo tudo em seu caminho. Quando o ataque diminuiu, os arredores estavam em ruínas, com um buraco aberto no chão. Na sequência, Wang Na sofreu ferimentos graves, contorcendo-se de dor. Quando Shao se aproximou, Wang Na ficou aterrorizada e gritou para que Shao se afastasse. Ao se aproximar, Shao questionou se o escudo que Wang Na havia usado era um artefato misterioso de alto nível, pois havia conseguido preservar a vida de Wang Na neste mundo.
Os artefatos foram categorizados em 5 níveis: mortal, misterioso, terrestre, celestial e imortal. Cada nível continha 4 graus: baixo, médio, alto e supremo. O escudo de Wang Na pertencia à classe misteriosa, de alto grau. Mesmo dentro de uma seita, esse tipo de tesouro seria normalmente considerado um tesouro de defesa da seita. Shao não havia previsto que Wang Na possuísse um item tão valioso. Shao não deu muita atenção a essa revelação. De qualquer forma, o confronto estava chegando ao fim. Desembainhando sua espada, ele pretendia dar o golpe final. Apesar de seus ferimentos, Wang Na ergueu apressadamente uma última barreira ao seu redor e implorou para que Shao poupasse sua vida. Shao hesitou ao ouvir uma voz. Era Zhang He, o líder da seita Hongmeng, alertando Shao para não agir precipitadamente. Os conflitos dentro da seita violavam as regras da seita e poderiam resultar em expulsão para ambas as partes. Shao se virou para o líder da seita e colocou uma pequena quantidade de energia em sua mão. Ao ver Zhang He, Wang Na sentiu uma onda de esperança, acreditando que os deuses haviam intervindo. Ele começou a implorar por ajuda, alegando que Shao estava causando estragos entre os membros presentes. Em um instante, Zhang He usou seu poder para atingir o rosto de Wang Na, silenciando-o. Zhang He declarou que Wang Na deveria se reportar ao grupo de investigação do salão disciplinar para uma análise minuciosa a fim de determinar quem merecia ser expulso da seita. Wang Na, agora maltratado e tremendo no chão, protestou fracamente dizendo que não era necessário. Virando-se para Shao, Zhang He o parabenizou por ter alcançado o domínio do núcleo dourado. Expressando gratidão a Zhang He, Shao reconheceu que, sem esse avanço, ele poderia ter se tornado um alvo, arriscando a remoção de suas raízes espirituais. Wang Na gritou que foi um mal-entendido e que ele aceitaria a punição da seita. No entanto, ele expressou a esperança de que isso não fosse usado contra ele no futuro. Zhang He, de braços cruzados, garantiu a Wang Na que, por respeito ao líder da seita, ele pouparia a vida de Wang Na por enquanto. Jiao olhou de volta para o sul, arrastando-se no chão. Jiao apontou que Feng havia cometido uma ofensa mais grave do que Wang Na, considerando inaceitável a traição ao mestre e a retribuição da bondade com hostilidade. Portanto, Jiao defendeu que Feng fosse impedido de entrar na seita e que seu cultivo fosse completamente extraído. Feng tentou pedir ajuda ao líder da seita, mas Zhang He simplesmente afirmou que era prerrogativa de Shao lidar com a situação como bem entendesse. Ao ouvir isso, Shi começou a correr, afirmando que não havia necessidade de intervenção de seu mestre. Ao ver a reação de Shi, Feng menosprezou Ji como inútil e lançou um ataque contra ela. Shi permaneceu imóvel enquanto o ataque se aproximava. Em seguida, ela começou a canalizar magia em sua mão. Com uma graça sem esforço, ela se defendeu do ataque de Feng. Isso deixou Feng completamente atônito, pois Ji havia sido considerada insignificante anteriormente. Ele perguntou quando ela havia aprendido a arte da espada Kang Lang. Ao ouvir isso, Shao começou a explicar. Apenas 3 dias antes, enquanto Ji estava meditando, o sistema forneceu suas especificações. Seu nome era Yan Nu. Sua verdadeira identidade era uma discípula. Sua proficiência estava no nível 260, e seu talento era a espada imortal inata. A ativação desse talento exigia atingir o estágio de estabelecimento da fundação para obter o reconhecimento do embrião de espada ancestral da família Lin. Shao ficou maravilhado com o incrível talento da espada imortal inata, refletindo sobre seu significado. Com um olhar desconfiado, Shao comentou casualmente que estava apenas considerando o potencial talento de Ji com espadas. Ele expressou sua intenção de procurar Feng, para que Ji não ficasse indefeso. Demonstrando sua arte da espada longa Kang, Shao cortou uma árvore com sua espada. Ele explicou que havia criado essa técnica anos atrás e enfatizou que, mesmo que Ji pudesse aprender apenas um pouco, seria notável. Formando uma pequena espada com sua magia, Ji perguntou se ela se assemelhava à técnica. Shao confirmou seu progresso, e o sistema notificou que ela havia entrado na arte da espada longa Kang.
outra janela apareceu, indicando que ensinar ao discípulo a arte da espada longa de Kang renderia 10 vezes mais recompensas, incluindo a técnica de cortar o céu, uma habilidade de alto nível e de grau misterioso. Isso ressaltou o verdadeiro valor de Ji. Xie se aproximou de Feng, preparando-se para pisar nele, e começou a falar. Apesar da extensa orientação do mestre Shao, Feng continuou incapaz de compreender a técnica. Ji olhou para Feng, que implorou para que Ji parasse. Ela provocou Feng, perguntando quem era inútil agora, e depois pressionou o pé no peito dele, provocando gritos de dor. Xie se dirigiu ao seu mestre, confirmando que a raiz espiritual da coisa traidora havia sido erradicada, e solicitou que Xian a validasse. Qiao, reconhecendo a conquista, elogiou-a pelo trabalho bem feito. Zhang declarou que Shao havia delineado sua punição, mudando a atenção para Wang Na, para que ela enfrentasse as consequências. Jiang He foi instruído a levar Wang, oferecendo uma solução para a questão. Shao se voltou para o líder Jiang, perguntando quando ele havia mencionado a conclusão de tudo. O líder Zhang, um tanto perplexo, questionou Shao sobre sua declaração, lembrando-o de que, anteriormente, ele havia prometido poupar a vida de Wang. Wang, ao ouvir isso, perguntou ansiosamente o que mais Shao exigia dele. Shao deu um leve sorriso, afirmando sua intenção de poupar a vida de Wang. No entanto, seu comportamento ficou frio quando ele afirmou que Wang não seria solto tão facilmente. Shao afirmou que a sinceridade do Elder Wang determinaria o resultado. O sorriso de Wang se alargou quando ele pegou uma bolsa, dizendo que continha todos os seus tesouros. Ele estendeu a bolsa para Shao, esperando que fosse suficiente. Zhao usou sua magia para pegar rapidamente a bolsa, elogiando a sabedoria e a iluminação da anciã Wang Ana. Agradecendo a Wang, Zhao se despediu dele e instruiu seus discípulos a partirem. Ao saírem, Zi elogiou o mestre Shao, que anunciou que eles descansariam por um dia e retomariam a orientação de Ji no dia seguinte. Wang ficou observando em silêncio. O líder Zhang se despediu de Wang Ana, pedindo que ele se cuidasse. Wang, com o rosto machucado e irritação fervente, prometeu que isso não seria o fim. No dia seguinte, no 7º pico, Shao se viu mais uma vez absorto na exploração. Zhao mergulhou avidamente no conteúdo da bolsa que Wang Na lhe deu. Ao vasculhar os itens, Shao descobriu uma série de tesouros, incluindo elixires adequados para avançar para o reino do núcleo dourado. Embora sua qualidade não fosse excelente, eles seriam suficientes. Pegando 2 pergaminhos, um de grau mortal e outro de grau terra, Shao refletiu sobre como essas técnicas primordiais de grau médio poderiam ajudar Xi a estabelecer uma base sólida. Ao examinar o sortimento, Shao identificou o item mais valioso, uma espada chamada Five Element Seal, grau terra, nível intermediário. Percebendo que ele próprio tinha pouco uso para esses tesouros, resolveu presentear Si com todos eles, sabendo que as recompensas do sistema sempre superariam essas posses mundanas. Com quase tudo inspecionado, restou apenas um item, uma pequena bolsa repleta de pedras espirituais de alto nível. Xiu ficou maravilhado com os recentes esforços de mineração de Wang Na, sentindo-se agora seguro de sua riqueza. Com as novas riquezas em mente, Xiu pensou em Wang Na estabelecendo uma vila algum dia. Nesse momento, Zi chegou, lembrando Shao da sessão de treinamento programada para dali a 2 horas. Ela pediu permissão para entrar. Qian permitiu sua entrada e convidou Ji para se juntar a eles. Enquanto se reuniam, Qian se aprofundou nas complexidades dos reinos de cultivo, explicando os estágios do refinamento do Qi inato pós-natal até o reino transcendental, cada um subdividido em 10 reinos menores. O domínio pós-natal concentrou-se no aprimoramento da força e da qualidade física, fortalecendo a energia sanguínea e temperando os músculos, os ossos e a pele. No reino inato, a energia interna se formou a partir do sangue e do Qi, reforçando a destreza marcial e a defesa física até o reino transcendental. Havia rumores de que a ascensão à imortalidade era possível ao atingir o reino mais alto, embora poucos tivessem atingido tais alturas. Assim, a jornada rumo à imortalidade permaneceu uma busca elusiva, perseguida apenas pelos praticantes mais dedicados.
Posicionados um em frente ao outro, Shao e Ji dão as mãos enquanto iniciam a sessão de treinamento. Shao começa apresentando a técnica primordial, pedindo a Ji que a aborde com dedicação inabalável. Concordando com as instruções de Shao, Zhou e Ji se aprofundam na prática. Enquanto Zi permanece profundamente absorvida, Shao oferece orientação, guiando-a pelos movimentos e fornecendo instruções sobre como circular o Qi para obter uma compreensão mais profunda. Mais uma vez, a janela do sistema aparece com seus avisos familiares. Observando que as raízes espirituais de Ji são apenas 15, Shao questiona o sistema sobre a pontuação típica de um indivíduo comum. O sistema indica uma faixa entre 50 e 60 pontos, esclarecendo a aptidão de Ji para compreender facilmente as técnicas, mas enfrentando desafios no avanço do cultivo. Determinado a intervir diretamente, Shao decide canalizar o Qi para ajudar Ji a refinar sua essência e medula. Colocando sua mão perto da cabeça de Ji, a energia emana, envolvendo seu corpo em seu fluxo. Os olhos de Ji se abrem, e ela se encontra no 10º estágio do reino pós-natal. Preocupada com o bem-estar de Zhao, Ji questiona suas ações, ciente dos riscos potenciais envolvidos em tal intervenção direta, incluindo perda de cultivo, regressão e até mesmo ferimentos no corpo do provedor. Colocando a mão sobre a cabeça dele, ela o tranquiliza, dizendo que confia em sua experiência. O sistema notifica Zhao sobre a transferência de 100 dias de cultivo para Ji, resultando em um ganho de 500 dias para ele. Ao refletir sobre isso, Shao percebe sua nova vantagem. Ao presentear Ji com uma sacola cheia de riquezas, Zhao expressa que esses presentes são sinais de seu apreço por ela. Apesar de suas limitações anteriores, ele agora sente alegria em poder oferecer generosamente. Shi, tocado por esse gesto, sente uma nova felicidade ao receber tal gentileza. O sistema revela que Zhao presenteou Ji com uma pílula Huan de 3º grau e 10 pílulas de 2º grau, resultando em uma recompensa considerável. Além disso, ele recebeu uma pílula Huan de 4º grau em troca. Expressando sua gratidão mais uma vez, Shi agradece ao seu mentor, Jiao, não apenas por ter salvado sua vida no passado, mas também por tê-la guiado em direção a um futuro promissor. Ela se compromete a prestar um serviço inabalável, pronta para ajudá-lo sempre que ele a chamar. O sistema exibe a generosa doação de Shao de 17 artes marciais a Ji, resultando em um retorno recompensador de 20 vezes o valor. Zhao agora está de posse de uma arte da espada de 1000 milhas de grau celestial e classificação suprema. Zhao pede a Ji que não subestime seu valor para ele, enfatizando que tudo o que ele possui também é dela. Incentivando-a a treinar diligentemente depois de absorver os ensinamentos, ele promete fornecer a ela amplos recursos para seu cultivo. Ji fica surpresa com sua generosidade, percebendo que haverá mais oportunidades no futuro. De acordo com o sistema, Zhao presenteou Ji com o selo dos 5 elementos, uma arte marcial de grau terra de nível intermediário, recebendo uma recompensa de 20 vezes o valor. Uma espada suave e errante, de nível supremo, grau terra. Perplexa com a abundância de seu mestre, Ji o aconselha a ter cautela, pois essa generosidade pode ter custos ocultos. No entanto, ela confia no bem-estar dele e menciona de forma divertida seu próximo período de reclusão, durante o qual ele pretende ascender ao nível 5 do Reino do Núcleo Dourado. Animado com a perspectiva de proteger Zhao durante seu cultivo, Ji promete se defender de qualquer intruso que ouse se aproximar. Zhao lembra Ji de praticar diligentemente sem estresse excessivo. Ji o assegura de seu compromisso e imediatamente começa a praticar. Abrindo a janela do sistema, Zhao revisa ansiosamente todas as suas recompensas acumuladas. Segurando a pílula Huan em suas mãos, Shao se lembra de ter ouvido falar de sua raridade. Ela só pode ser cultivada por alguém com uma alma nascente. Os materiais celestiais necessários para os elixires de 4º grau são extremamente raros, o que os torna muito procurados. Refletindo sobre a escassez dessas pílulas na seita Hongleong, Shao reconhece seu imenso valor. Entretanto,
seu verdadeiro desejo está na arte da espada de 1000 milhas. Essa arte representa o auge da arte da espada, inigualável em sua maestria. Reconhecendo o potencial de combinar a arte da espada de 1000 milhas com sua nova espada de grau-terra de alto nível, a espada suave e errante, Shao prevê uma combinação imbatível. Entusiasmado com as possibilidades, Shao decide testar o verdadeiro poder dessa formidável dupla. Shao estilhaça uma pedra sem esforço com um pequeno ataque. A técnica da arte da espada de 1000 milhas surpreende Zhao, concentrando-se na manipulação da espada. Shao contempla a ideia de coletar mais espadas ou adquirir espadas valiosas para desafiar reinos mais fortes no futuro. Entretanto, por enquanto, Zhao se concentrará em absorver o cultivo oferecido pelo sistema. Confiante em suas habilidades, Shao acredita que pode até ultrapassar o 5º estágio do núcleo dourado. Enquanto passeavam tranquilamente pelo mercado da seita Wang, Jiang e Li Shan foram abordados por 2 mulheres. Essas mulheres começam a falar sobre Shao, mencionando sua recente ascensão ao núcleo dourado e seu confronto com o ancião Wang no 6º pico, onde Shao supostamente derrotou Wang de forma humilhante, despertando o interesse de Jiang e Li Shan. As mulheres expressam admiração pela disposição de Jiao em sacrificar suas próprias raízes espirituais para ajudar seu discípulo, invejando aqueles que têm um mestre tão dedicado. Ao ouvir isso, Li Shan se pergunta se Zhao realmente poderia ter transmitido suas habilidades e assistência a Shao. As mulheres que acompanhavam Wang Zhang perguntaram por que Jiang e Li Shan saíram do 7º pico. Wang Zhong rejeita suas perguntas, rotulando Shao como um incompetente que maltrata seus alunos, explicando sua partida de lá. Enquanto Lin Ha observa a interação, ele pondera sobre o avanço de Shao para o núcleo dourado, apesar de ser um novo discípulo, e sobre o fracasso do ancião Wang em derrotá-lo, questionando a verdade do assunto. Intrigado, Lin Horan decide investigar a situação em primeira mão. Ele decide testemunhar a verdade por si mesmo. No portão do 7º pico, um homem representando o líder da seita, Zhang, confronta Shao. Apresentando-se como Chen, o discípulo sênior de Zhang, ele avisa Shao sobre a próxima competição da seita em 100 dias, aconselhando-o a se preparar adequadamente. Chen hesita, oferecendo um pedido de desculpas antes de abordar a conversa iminente com J.I. J.I., apesar de aparentemente frágil, surpreende Eugene com seu talento na competição. Eugene prevê sua derrota e suas lágrimas. Eugene é pego de surpresa pela interjeição de Shao. Ela revela o notável progresso de J.I., de um novato ao 10º estágio da fase pós-natal em apenas 3 dias, levando Zhao a perguntar sobre a rápida evolução de J.I. Apesar das aparências, Chen questiona se a J.I. realmente não é relevante. Chen, perplexo, questiona a afirmação de Shao, duvidando de sua sinceridade. Shao desafia a descrença de Chen, fazendo com que Shi demonstre sua habilidade com as chamas. Chen, agora temeroso, reconhece a autenticidade do progresso da J.I., mas se esforça para compreender sua viabilidade. Lin Haran, observando secretamente, compartilha o espanto. Shao parte confiante, afirmando as possibilidades ilimitadas do reino, enquanto Dream se diverte com a correção de Chen. Ainda oculto, Lin Haran duvida da capacidade individual de Shi, suspeitando da intervenção de Shao. Lin Haran contempla as repercussões da transferência de cultivo, ponderando sobre como aproveitar esse conhecimento. Após esses eventos, Lin Haran se encontra na presença do Elder Meng Yu no salão do 3º pico. O ancião Meng Yu questiona as alegações de Lin, ponderando sobre possíveis ações contra a aparente usurpação das técnicas de Wang por Shao. Lin Haran afirma seu domínio dentro da seita, reivindicando o direito à maior parte dos recursos, condenando o desperdício percebido por Shao. Ao ouvir a declaração de Lin Haran, entre os membros da seita, foi concedida permissão para que Lin Haran abordasse pessoalmente a questão. Na assembleia, foi ressaltado que se Lin Haran conseguir derrotar Shao, ele será reconhecido como um discípulo direto, uma perspectiva pela qual Lin Haran expressa gratidão. Enquanto isso, na câmara de treinamento do 7º pico, Shao e Ji se preparam para o avanço de Ji no reino interno, um processo que envolve a limpeza dos meridianos. Zhao observa os possíveis benefícios para o futuro cultivo de Ji, embora acompanhados de muita dor.
Ji afirma sua prontidão, lembrando-se da orientação de Yi Chang e decidindo se impor uma vez fortalecida, obtendo motivação de seu encontro com Chen. Refletindo sobre sua recente interação com Chen, Ji encontra uma determinação renovada, levando Shao a considerar esse um momento oportuno para a limpeza e o avanço dos meridianos de Ji. Shao produz uma bolsa contendo pílulas de limpeza de meridianos de 4ª classe, adquiridas com a riqueza obtida de Huang Na. Com os preparativos feitos, Shao inicia o regime de treinamento. Ji se concentra atentamente enquanto o processo começa. Apesar do desconforto inicial, Ji resiste e, por fim, experimenta uma sensação de leveza. Uma notificação do sistema confirma a transferência de 200 dias de cultivo de Shao para Ji, aumentando sua aptidão em 70 pontos e concedendo uma técnica de espada de água outonal de classe baixa de nível terra, um desenvolvimento que Shao considera com satisfação. Satisfeito com o resultado, o cultivo de Shao atingiu o 6º nível do núcleo dourado. Contente com seus ganhos, Shao se deleita com a satisfação do progresso. Ji, depois de concluir o processo, acorda sentindo-se significativamente melhor. Tendo atingido o 1º nível inato, Zuri questiona se a técnica de purificação dos meridianos e da medula óssea a que ela foi submetida é suficiente para enfrentar Chen. Uma janela exibe novamente as informações de Zuri. Nome: Xinyu. Identidade verdadeira. Discípulo. Compreensão: 260. Aptidão: 85. Talento: espada corporal inata, não ativada. Condição de ativação: alcançar o reino da fundação. Obter o reconhecimento do embrião de espada ancestral da família Lin. Zaori, tocando gentilmente o rosto de Zuri, incentivando-a a enfrentar Chen com coragem. Prometendo acompanhá-la ao desafio mundial de gênios, se ela sair vitoriosa, a oferta de Shao enche Zuri de imensa alegria, levando-a a confirmar se tais feitos estão realmente ao seu alcance. De repente, uma batida na porta interrompe a tranquilidade, surpreendendo Xie e Shao. O visitante chama Zhao, informando-o sobre o grave ferimento sofrido por um discípulo enquanto colhia ervas medicinais, obrigando Zhao a investigar. Desconfiado, Zhao opta por seguir o autor da chamada até o lado de fora. Ao sair, Xi pensa na identidade dos outros discípulos de Zhao além dela. Ao abrir a porta, Zhao é recebido por uma visão surpreendente. Xi fica surpreso. Deitado no chão, Lin Haran chama por seu mestre, referindo-se a Shao, e conta seu escasso sucesso na recuperação de uma planta de dragão sanguíneo, pedindo a Shao que a aceite. Furioso, Xie acusa Lin Haran de traição, questionando sua presença. Lin Haran tenta explicar, com a voz trêmula, insistindo que foi um mal-entendido e que ele recuperou a planta apenas para salvar a vida de seu mestre. Os discípulos do ancião Meng do 3º pico intervieram, defendendo as ações de Lin Haran e pedindo moderação ao se dirigir a ele. Entre eles, alguém menciona o pedido de 3 dias de Lin Haran pela ajuda do Elder Meng, um gesto que repercutiu entre os membros da seita. Reconhecendo a persistência de Lin Haran entre o grupo, simpatiza com sua situação, comovido por sua devoção inabalável. Drew rejeita todas as explicações, acusando-as de distorcer a verdade, acreditando firmemente que Lin Haran traiu Shao e agora está tentando manipular a situação. Shao intervém, pedindo a Ji que mantenha a calma e confie o caso a ele. Dirigindo-se a Lin Haran, Shao questiona sua presença e pergunta se ele já havia jurado lealdade ao ancião do 3º pico. Com um sorriso frio, Shao pergunta se Lin Haran realmente deseja voltar para o seu lado. Ajoelhado diante de Shao, Lin Haran reconhece seu erro e pede perdão, oferecendo a erva do dragão sanguinário como restituição. Observando de longe, os discípulos de Meng especulam sobre a saúde de Shao, considerando a erva desnecessária. Outro discípulo comenta sobre o declínio do talento de Lin Haran, alertando sobre as perspectivas sombrias sem uma pílula para o cultivo. Reconhecendo a necessidade de tal pílula devido à aparente doença de Shao, os 2 discípulos direcionaram sua atenção para ele, questionando se Lin Haran era responsável por seu dano. Lin Haran responde com um sorriso, negando a acusação. Shao, aparentemente inspirado, formula um plano. Alegando precisar da erva para melhorar sua saúde,
Shao pede a confirmação de Shi, que prontamente corrobora sua história, citando sua recente fraqueza. Ao observar essa troca, os espectadores ficam atônitos. No entanto, Lin Haran fica irritado, duvidando da integridade de Shao e lamentando a necessidade de obter a pílula para evitar ser considerado um fracasso. Retomando a farsa, Lin Haran insiste que Shi deve utilizar a planta, considerando que ele próprio não é digno de possuí-la. Aproveitando a oportunidade, Shao rapidamente tira a planta das mãos de Lin Haran, declarando o assunto resolvido e sugerindo um ensopado de frango para o jantar, para grande confusão de Shi. Uma notificação do sistema confirma o presente de Shao de uma erva de dragão sanguíneo de primeira classe para Shi, resultando em 5 vezes mais plantas de dragão sanguíneo de segunda classe como recompensa. Lin Haran começa a tossir, expressando felicidade em ajudar seu mestre, enquanto os discípulos do Elder Meng Yu o apoiam. Reconhecendo o sacrifício de Lin Haran, eles pedem que defendam seu nome, lamentando a falta de reciprocidade de Shao. Entre eles, enfatiza a Shao a gravidade da situação, destacando a possível perda de vidas humanas e da reputação da seita, se não forem tomadas providências. Eles afirmam que os futuros discípulos podem ser dissuadidos de se juntar ao sétimo pico, se a notícia dessa negligência se espalhar. Shao intervém, pedindo paciência entre os indivíduos reunidos. Zhao dá um passo à frente, reconhecendo seu dever como antigo mestre de Lin Haran e expressando preocupação com as possíveis consequências da administração da pílula devido às ofensas anteriores de Lin Haran. Ele se oferece para limpar os meridianos de Lin Haran para mitigar os riscos. Observando as ações de Zhao, um deles reconhece o valor de seu talento e especula sobre suas intenções de transmitir suas habilidades a seus alunos. Eles decidem monitorar de perto a situação em relação a qualquer técnica que Zhao empregue para minimizar os efeitos colaterais. Shao reconhece o sacrifício de Lin Haran, afirmando sua responsabilidade de intervir. Iniciando o processo, Shao segura a mão de Lin Haran enquanto a energia começa a fluir, provocando medo em Lin Haran. À medida que o processo continua, Lin Haran sente uma dor intensa e espuma pela boca. Entre eles, instrui os discípulos a prestarem mais atenção, lembrando-os das dificuldades enfrentadas pelo mestre Lin Haran. Percebendo que as ações de Zhao não são benéficas, mas sim destrutivas, Lin Haran teme as consequências. Lutando para gritar por ajuda, Lin Haran percebe que sua voz foi silenciada pela técnica de Zhao, temendo seu destino, enquanto o Elder Meng Yu permanece indiferente, elogiando os esforços de Lin Haran. Após a provação, Lin Haran jaz totalmente quebrado no chão. Ela relata que ele aplicou com sucesso uma técnica imensamente poderosa para curar o corpo inteiro de Lin Aaron. No entanto, devido ao seu baixo nível de cultivo, há preocupações quanto à sua capacidade de suportá-la. Shao solicita a ajuda de alguém entre eles para escoltar Lin Haran de volta e garantir que ele descanse adequadamente. Apoiando-se em Ji para obter apoio, Tiao admite que está se sentindo um pouco cansado por ter exercido uma quantidade significativa de sua própria energia e expressa a necessidade de um breve descanso. Eles riem enquanto especulam que talvez não compreendam totalmente a técnica empregada por Shao, o que fica evidente pela diferença notável nos níveis de aura. Reconhecendo o momento oportuno, eles consideram que é um excelente momento para testar suas habilidades. Sem hesitar, um deles entra em ação para atacar Shao, provocando um grito de alerta de Ji. No entanto, o sorriso de Zhao indica sua prontidão para tal ataque. Ele gira rapidamente, desviando o ataque sem esforço. Com um sorriso, Chao questiona a audácia de explorar tal situação para atacar alguém enfraquecido como Shao, que acabara de salvar um homem à beira da morte. Ao testemunhar o desenrolar da situação, o atacante fica surpreso com a situação, ponderando se foi de fato um momento vantajoso e se maravilhando com a energia aparentemente ilimitada de Shao. Shao canaliza sua energia para empurrar o agressor com força para longe. O agressor cai no chão, fazendo com que seus discípulos corram em seu auxílio. Shao volta para trás despreocupadamente, agindo como se nada de extraordinário tivesse acontecido, e pede a Jia que prepare um frango.
Entusiasmada como sempre, ela concorda e começa os preparativos junto com Shao. Lin, em um estado de horror, acorda de repente e exige saber por que os dois não agiram antes. Ao se olharem, os dois adversários se preparam para o combate iminente. Um deles recupera itens ocultos obtidos por Meng durante suas viagens, que podem ser manipulados por meio de uma técnica especializada. Esses itens desaparecem no ar sem deixar rastros, constituindo um ataque completamente invisível. Ninguém havia sido capaz de neutralizar essa técnica antes da chegada deles ao sétimo pico. Ela havia sido confiada a ele por um dos membros do grupo, com instruções claras sobre seu uso em circunstâncias tão terríveis. Com um movimento decisivo, ele a direciona para Zhao. No entanto, Shao se esquiva sem esforço do ataque com um ar de despreocupação, tratando-o quase como uma brincadeira. O projétil colide com a porta, iniciando uma reação corrosiva. Gradualmente, a porta começa a se deteriorar. Ao observar isso, Zhao reconhece a singularidade da situação. No entanto, desde que consumiu a pílula dourada ilimitada, seus sentidos ficaram muito mais aguçados, permitindo que ele detectasse com precisão qualquer intenção letal. Sem esse aprimoramento, Zhao poderia ter se encontrado em sério risco. Zhao dirige seu olhar para a dupla perplexa, que não sabe como ele conseguiu escapar do ataque. Sem se deixar abater pela confusão, eles permanecem firmes em sua intenção de continuar o ataque. Zhao instrui Ji a empregar a técnica da espada longa Kangol, visando o sudeste. Zi invoca sua espada e se prepara para o ataque iminente. Com um movimento rápido, ela se defende habilmente do ataque. Shi fica admirado com sua defesa habilidosa. De repente, uma notificação do sistema aparece, indicando uma recompensa concedida. Ela observa que, sob a orientação do mestre, o discípulo compreendeu a intenção da espada longa Kangol, ganhando uma recompensa triplicada. Um conjunto de armadura de espírito de dragão da categoria Terra, classe intermediária. Shao olha para Ji, reconhecendo que ele havia previsto esse resultado devido ao recente domínio dela sobre a espada do corpo inato. Apesar de sua nova capacidade de compreender a intenção da espada, ela continua a impressionar. Os discípulos de Meng estão totalmente surpresos com essa demonstração de proeza. Até mesmo aqueles que estão além do reino da alma nascente ou do reino da separação de coleta teriam dificuldade para detectar tal ataque. Eles questionam a identidade do agressor, perplexos com suas capacidades. Lin Haran, rastejando no chão, implora com urgência para fugir do local. Ao observar o desespero de Lin Haran, o olhar de Zhao se endureceu. Ele reflete sobre como Lin Haran, que havia traído seu mestre e infligido danos a seus ancestrais, poderia ter a audácia de atacar seu mestre. Sentindo a determinação de Zhao, Lin Haran recua com medo. Aproveitando o momento, Zi salta para a frente com sua espada, declarando imperdoáveis as ações de Lin Haran. Apesar da tentativa de Lin Haran de se esquivar, o ataque aterrissa com uma força formidável. Lin Aaron cai no chão, totalmente derrotado, com a voz trêmula, enquanto insiste que isso não pode estar acontecendo. Aconselhado por um discípulo a não se aproximar, o mestre Meng Yu lhes garante que o destino de Shao não terminará aqui. O mestre da seita, companheiro de Shao, intervirá. Embora um discípulo os tranquilize, citando seus estágios de cultivo, outro aponta para algo invisível atrás de Zi. O olhar de Zi está cheio de sede de sangue. Shao coloca a mão no ombro de Ji, mas ela insiste que ele descanse, prometendo cuidar de tudo. No entanto, ela menciona de forma enigmática que, às vezes, a morte é preferível à vida. Os discípulos começam a vacilar, pedindo a Shao que não prossiga. Apesar de seus protestos, Shao avança com firmeza, questionando seu remorso. Shao segue em frente, sugerindo que é tarde demais para arrependimentos. O tempo já passou. Horas depois, Shao está diante do líder da seita, contando os eventos, enquadrando-os como atos de defesa e lealdade à integridade da seita. Shao apela ao líder pedindo compreensão e clemência, esperando que o sétimo pico não seja punido. O líder Zhang permanece impassível, expressando preocupação com possíveis remanescentes, apesar da morte do traidor. O líder ressalta a gravidade de desrespeitar repetidamente as regras da seita. Shao reconhece humildemente a sabedoria do líder
e promete obediência. Outro discípulo desafia o líder, acusando-o de parcialidade e distorção dos fatos. Um deles expressa suas boas intenções em visitar o 7º pico, apenas para testemunhar a violação das regras da seita por Shao ao matar seu discípulo, defendendo a expulsão como a punição adequada. Shao rebate, afirmando que não se tratava de uma simples visita. Lin Hao já havia sido aceito como seu discípulo. Ele transfere para Meng You a responsabilidade pelo destino de Lin Hao, questionando o propósito de levá-lo ao 7º pico. Meng You descarta a ideia de uma visita casual, jogando fora as agulhas usadas no ataque. Shao questiona a sinceridade de sua defesa, alertando contra alegações enganosas. A frustração do líder Jiang é palpável quando ele repreende a defesa de Meng You das regras da seita, sugerindo que Meng You dê o exemplo ao abrir mão voluntariamente de seu cultivo. Ao ouvir isso, Meng You se ajoelha mais uma vez, implorando por misericórdia. Zhang He intervém, declarando o fim do assunto com uma punição para Meng You. 3 meses de penitência física e 1 mês de reflexão, sem mais debates. Shao reconhece silenciosamente a sabedoria do líder. Guardas chegam para escoltar Meng You para longe, que permanece incrédulo até o fim. Meng You jura vingança, independentemente do custo, e olha fixamente para Zhao. Enquanto isso, Xie treina diligentemente no salão do 7º pico. Zhao interrompe a concentração de Xie, pedindo desculpas por sua interação anterior com o traidor e oferecendo-se para assumir a responsabilidade por qualquer punição imposta pelo líder da seita. Assustada, Xie se levanta rapidamente e começa a andar, enquanto Zhao expressa remorso por suas ações anteriores e garante a ela seu apoio. Shao acalma suas ansiedades, assegurando-lhe que ela não tem culpa e que pode confiar nele para protegê-la de qualquer dano. Colocando uma mão no ombro de Ji, ela implora que ela se lembre bem dessas palavras. A partir deste momento, sejam traidores, divindades, governantes ou oficiais, qualquer um que se atreva a cruzar com Ji ou Shao enfrentará sua retaliação. O rosto de Ji se enche de entusiasmo com essa declaração. Ela promete apoio inabalável, prometendo ficar ao lado de Ji mesmo que os próprios céus desabem. Dominada pela gratidão, Ji começa a chorar e se ajoelha. Ao ver a demonstração de emoção de Ji, Shao gentilmente a levanta e a incentiva a falar o que pensa. Xie insiste que algumas verdades não devem ser escondidas de Ji. Xie revela seu verdadeiro nome como Lindsay e sua linhagem como filha da família Lin, que já foi governante do Sudoeste. Shao fica surpreso, lembrando-se da estimada formação marcial da família Lin e de sua morte repentina há uma década. Ji relata com lágrimas a descoberta da família Lin de um vasto depósito de pedras espirituais em suas terras, uma descoberta que poderia tê-los elevado a um poder semelhante ao da seita Hongleong. Apesar dos esforços de seu pai para manter a descoberta em segredo, o tio de Xie, movido pela ganância e ambição, traiu a família para a seita Luoyun, levando a um massacre orquestrado para ganho pessoal. Mais de 100 membros da família de Xie morreram nas mãos da seita Luoyuan, deixando apenas alguns sobreviventes sob a proteção de seu pai. Xie escapou por pouco, apenas para cair nas mãos de bandidos que a roubaram e a venderam como escrava. Xie conta como teve a sorte de ser encontrada por seu mestre, Shao, reconhecendo a alternativa sombria se ele não tivesse intervindo. Shao se emociona até as lágrimas ao ouvir as palavras de Si, percebendo a profundidade de seu sofrimento e entendendo sua animosidade em relação aos traidores. Determinado, Shao pega Ji pelo braço, declarando sua descida da montanha. Ji questiona sua partida repentina e seu destino. Shao explica que Ji pediu Zhao como seu mestre, e por respeito à escolha dela, ele pretende buscar retribuição. Olhando para Ji, Shao lhe garante que como seu mestre, ele a acompanhará até a seita Luoyuan para se vingar. As lágrimas de Si voltaram a correr diante da determinação de Shao. Ji corre para abraçar Shao, expressando seu desejo de ter uma existência pacífica, mesmo que isso signifique se ajoelhar pelo resto de sua vida. Shao a tranquiliza, pedindo que eles se concentrem na jornada que tem pela frente. Com possibilidades ilimitadas à espera, eles partem. No meio da floresta fora da cidade,
Duas figuras entram em combate até que uma terceira intervenha. Esses combatentes são Lauri e Xuan. E ao ver o recém-chegado, Lauri o acusa com raiva de permitir que os outros morram, drenando sua energia. O recém-chegado, Zhang Ye, da seita Fantasma do Sol e da Lua, reconhece seu papel no conflito, citando o domínio de Luohe, da técnica Espadas Gêmeas Verdes. Zhang Yi inicia um confronto, o que faz com que Lauri e Xuan se preparem para a batalha. No entanto, uma súbita onda de energia interrompe o confronto iminente, detendo todas as partes. Com raiva, Zhang exige saber a origem da interferência. Linking, Xuan e Lauri trocam olhares assustados enquanto observam o buraco na pedra causado pelo misterioso feixe de energia. Ji expressa sua frustração, admitindo que perdeu seu ataque devido a um erro de tempo. Shao a lembra calmamente que a avisou sobre o momento prematuro de seu ataque. Zhang faz um comentário sarcástico, atribuindo o caos à beleza de Ji. Em um tom de zombaria, Zhang pergunta a Ji como ela planeja fazer as pazes. Shi, desaprovando a arrogância de Zhang, declara que seu comportamento justifica uma punição. Apesar de seu protesto, Ji avança em direção a Jiang Yu. Com um movimento rápido, Zhang desarma Ji, repreendendo seu mestre por não tê-la advertido contra tal imprudência. Os espectadores preocupados, ligando Shan e Lauri, alertam Ji para ter cuidado, mas ela permanece resoluta, concentrando-se apenas em seu objetivo. Ji responde a Zhang, dizendo que seu mestre a ensinou a não demonstrar misericórdia a tolos como Jiang Yu. Ela então usa sua magia, conjurando um brilho radiante atrás de Zhang. Antes que ele possa reagir, várias espadas o atingem por trás, provocando um grito de dor. She recupera a bolsa de Zhang e a apresenta a Shao, revelando que ela não contém nada de valor significativo, apenas pedras espirituais e elixires. Shao sugere que Shi fique com a bolsa. Linking, Xuan e Lauri se aproximam de Ji e Shao, expressando gratidão por sua ajuda. Eles se apresentam como discípulos do ancião Juice, um da seita Hongleong, e perguntam sobre as identidades de Ji e Shao. Shao se apresenta como o ancião Shao do Sétimo Pico, e Ji como seu aluno, trocando gracejos com os recém-chegados. Shao minimiza as formalidades e pergunta por que eles estavam lutando com membros da seita Fantasma do Sol e da Lua. Lauri explica que a seita Fantasma nutre animosidade em relação à seita Hongleong, com alguns membros até mesmo atacando monges. O conflito recente se originou de disputas sobre a grama incolor de 1000 anos, que vem em vários graus e qualidades. Essa planta tem importância no reino espiritual, com diferentes seitas disputando sua posse. Shao acena com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação que envolve a valiosa planta. Lauri ressalta o valor da grama incolor de 1000 anos, explicando seu papel na elaboração de pílulas do estágio de fundação e sua escassez. Ele revela que essa planta em particular foi descoberta inesperadamente em um leilão devido ao vazamento de informações, atraindo a atenção dos seguidores de Jiang Yu. Em sinal de gratidão, Lauri oferece a planta a Shao, observando que sua chegada em tempo hábil impediu que ela fosse roubada pela seita fantasma. Shao reconhece a importância da erva no refinamento das pílulas do estágio de fundação, aumentando as taxas de sucesso, e questiona a sinceridade de Lauri ao oferecê-la. Linking, Xuan e Lauri fixam o olhar em Shao, enquanto Lauri explica os ensinamentos de gratidão e vingança de seu mestre, pedindo a Shao que aceite a erva como um sinal de agradecimento. Shao concorda em aceitar o presente, mas propõe compartilhar as pílulas assim que Zhao as refinar, enfatizando sua conexão como alunos do ancião Zhou. Lauri agradece e tenta entregar a erva. No entanto, Shao sugere que é prematuro aceitar o presente e anuncia sua intenção de transmitir 3 lições a todos os presentes. Shao aconselha sobre a importância de se atingir a raiz de um problema ao agir, demonstrando isso ao cortar magicamente uma árvore ao meio com uma espada. Quando a árvore cai, 2 figuras emergem de sua vizinhança. Assustada, Lauri exige saber quando eles se esconderam ali. A mulher, ainda agachada, observa a arrogância de Lauri, apesar de estar apenas no primeiro nível do núcleo dourado. Os recém-chegados são revelados como o jovem Shi, no 3º nível do núcleo dourado, e Qing Yang, no 4º nível. Yang Zi,
acusa Shao de matar seu discípulo e afirma que agora é sua hora de enfrentar as consequências. Shao reconhece sua reputação como as divindades Yin e Yang das seitas Fantasma Lunar e Solar, conhecidas por suas inigualáveis habilidades de recuperação de alma e persistência na captura de alvos. Apesar da ameaça iminente, Shao não se intimida, ciente do formidável desafio que tem pela frente. Shu acredita que cabe a ele registrar os eventos. Antes de sair do sétimo pico, ele empregou técnicas para ocultar sua presença, observando a falta de discernimento dos dois jovens oponentes. Ele olha para Shao, expressando sua falta de medo, apesar de estar ciente da reputação de Shao, o que aumenta ainda mais o entusiasmo de Bian pela batalha iminente. Bian balança suas correntes em uma tentativa de golpear Shao. Shao se esquiva sem esforço do ataque inicial. Seattle observa o tronco da árvore onde a corrente fez contato, percebendo uma mudança peculiar. Yangzi cria um redemoinho com suas correntes infundidas de sangue, prendendo Shao no centro. Ele avisa que as correntes estão impregnadas com o sangue e a essência de milhares de pessoas, capazes de transformar até mesmo inocentes em ossos ao toque. Shao continua a se esquivar dos ataques em cadeia, ignorando as afirmações extravagantes de Yangzi. Ele continua confiante de que, enquanto se esquivar, estará seguro. No entanto, no momento em que Shao expressa sua confiança, ele sente algo errado e olha para baixo. Vários esqueletos mágicos emergem do chão, agarrando seus pés. Jin Jiang empunha seu cajado, reivindicando seu poder de prender almas como sacrifícios, garantindo que aqueles que estão presos dentro dele nunca escapem. Apesar da situação terrível, Shao ri, reconhecendo que seus ataques coordenados são louváveis. Jin Jun grita pela morte de Shao. Shao se vê enredado por várias almas e cercado por correntes, enquanto seus oponentes ficam cada vez mais desesperados. Ao verem a situação de Shao, os dois agressores ficam frenéticos. Momentos depois, várias espadas mágicas se materializam ao redor dele. Shao direciona as espadas para seus adversários. Yangzi, um pouco aliviado, comenta sobre a audácia de Shao em enfrentar os dois artefatos mágicos, apesar de estar apenas no estágio de energia espiritual. Ao testemunhar o ataque de Shao, Jin Yong fica surpreso e pede que eles unam forças. Com o impacto, as correntes as penetram sem esforço, deixando Yangzi totalmente desesperado, despreparado para tal virada de eventos. Yangzi é jogado para trás pela força do impacto da espada. Ao ver isso, Qing Yang se encheu de medo e considerou a situação altamente anormal. Como a espada Shao poderia possuir um poder tão formidável? Isso é um mau presságio. Observando o caos que se desenrola, Jin Yong tenta fugir, o que faz com que Ji expresse sua retirada. Enquanto Qing Yang foge em desespero, ela reflete sobre a anormalidade dessas espadas, considerando que mesmo nas mãos de um cultivador novato do estágio Seul, tal poder seria improvável. Alertado por Ji, Shao concentra sua atenção e questiona a crença de Qing Yang de que ela poderia escapar. Shao direciona seu poder para Jin Yong, decretando sua morte. Recorrendo mais uma vez às almas de seu cajado, Jin Yong implora que elas desviem o ataque iminente. A espada Shao avança incansavelmente em direção ao centro, mirando em Qing Yang. Quando a formação for rompida, os espíritos serão liberados. Ao ouvir isso, os espíritos pararam, recusando-se a proteger Qing Yang. Confuso, Qing Yang pede aos espíritos que reconheçam Shao como o inimigo e a defendam. Em vez disso, os espíritos se voltam contra Qing Yang, atacando-a ferozmente. Assim, a maldição é quebrada. Zhao os libera para seguirem seus próprios caminhos. Lin Qingxuan e Billori estão impressionados com a força formidável de Zhao, testemunhando o Elder Zhao despachar 2 aldeões da seita Fantasma Lunar e Solar com apenas 2 movimentos. Lin Qingxuan especula que Shao agora pode até transcender para o reino da alma nascente. Ji se aproxima alegremente, anunciando a descoberta de todos os tesouros pertencentes à dupla recentemente derrotada. Aproximando-se com um sorriso, Shao parabeniza Ji por sua crescente proficiência em coletar espólios, oferecendo a ela uma bolsa e um chinelo que pertenciam a Jiang Yi. Os olhos de Ji se iluminam de felicidade ao ouvir isso, e ela expressa sua gratidão ao mestre Shao pelo presente.
Ao observar a generosidade de Shao com Ji, Lin Qingchuan e Billori ficaram surpresos. Ji se gaba orgulhosamente de possuir 10.000 pedras espirituais de baixo nível e vários elixires. Ela questiona o mestre Shao sobre como ela utilizaria todas essas riquezas sozinha. Shao informa a Ji que confiou tudo a ela e a aconselha a lidar com isso com cuidado. Ele pensa em examinar as recompensas concedidas a ele pelo sistema. O sistema detecta a generosidade do anfitrião com seu aprendiz, revelando uma recompensa substancial que consiste em vários itens. Entre as recompensas estão uma pílula nutritiva imortal de nível 4, um anel de Cancún, ervas do milênio impiedosas e pedras espirituais de classe absoluta, deixando Tiao surpreso com a magnitude dos presentes. Fazendo uma pausa para absorver a enormidade das 2.000 pedras de classe absoluta recebidas, Shao percebe a vasta riqueza que agora está à sua disposição. Shao comemora com alegria suas novas riquezas, sentindo-se como se tivesse encontrado ouro da noite para o dia. Ji pede a aprovação de Shao para presentear as 2 bolsas para Lin Qingchuan e Billori, já que ela já possui um anel de Cancún. Lin Qingchuan e Billori hesitam em aceitar os presentes, considerando-os muito valiosos. Shao dá um tapinha carinhoso na cabeça de Ji, assegurando-lhe que ela é livre para fazer o que quiser com os presentes. Com um sorriso, Ji lhes entrega as 2 sacolas, solicitando que eles os manuseiem com cuidado. Lin Qingchuan e Billori derramaram lágrimas de felicidade, expressando sua gratidão a Ji e Zhao como indivíduos benevolentes. Billori admite que sente inveja de Ji por ter um mestre tão altruísta. Shao e Ji acabam indo para a sala de alquimia na cidade de Luoyuan. Ao entrar, eles encontram várias pessoas profundamente absorvidas em suas tarefas. Ji pergunta sobre suas atividades. Shao esclarece que a erva impiedosa do milênio que eles adquiriram fora da cidade pode ser utilizada para refinar as pílulas de criação de fundação para Ji. Animada com a perspectiva, Ji expressa profunda gratidão ao seu mestre. Uma mulher chamada Shumun ouve a conversa deles. Surpresa com a revelação de que o refinamento das pílulas de criação de alicerces requer pelo menos o nível de cultivo do núcleo dourado, Shumun inicialmente duvidou das habilidades de Qiao devido à sua aparência jovem. Entretanto, ao observar seu cultivo sereno, seu ceticismo diminui. De repente, uma explosão sacode a sala, arremessando Qiao e Ji para longe. Constrangido, Ji questiona a experiência de Shao em alquimia. Qiao, tentando manter a compostura, admite nunca ter feito uma pílula de criação de fundação antes. Shumun oferece sua ajuda para aperfeiçoar a pílula de criação da fundação. Ji concorda com entusiasmo, embora Zhao continue desconfiado. Shumun explica os requisitos para refinar a pílula, insistindo que Zhao deve lidar com o processo sozinho. Os espectadores admiram a generosidade de Shumun, percebendo-a como genuinamente compassiva. Shao percebe o símbolo na camisa de Shumun, indicando seu status de alquimista de 2º nível. Shao se surpreende com a juventude de Shumun, apesar de sua avançada habilidade alquímica. Enquanto Sumohan se concentra em extrair a erva urbana, Shao expressa gratidão pela assistência e se oferece para pagar o dobro do valor de mercado. Em seguida, Mohan inicia o processo de preparação das ervas, enquanto Shi e Shao observam atentamente. Os arredores ficam repletos de energia verde e amarela vibrante. Sumohan pega uma garrafa e pronuncia um encantamento, fazendo com que a energia flua para ela. Apesar da insistência de Shao em receber o pagamento, Sumohan insiste que o favor foi dado livremente e recusa qualquer compensação. Em meio ao caos de pessoas correndo e gritando sobre o leilão, Sumohan permanece calmo e atento. Mohan vai embora graciosamente, recusando qualquer pagamento mais uma vez. Pensando em uma arma adequada para o JI, Shao considera a espada de nível terrestre que está sendo leiloada, traçando estratégias para adquirir itens valiosos e se beneficiar das recompensas do sistema. Ao convidar JI para acompanhá-lo ao leilão, o gesto de Shao desperta o entusiasmo de JI, que aceita o convite com entusiasmo. No 2º andar do edifício Tongji, o leilão se desenrola com um apresentador exibindo itens notáveis, incluindo um chicote de Ironwood de 1000 anos imbuído de energia espiritual e adornado com pedras espirituais,
cujo poder é capaz de atingir o reino inferior de Xuan, com um preço inicial de 30.000 pedras de classe baixa. Xi participa com entusiasmo, aumentando o lance para 100.000, para grande incômodo dos outros que estão lutando para acompanhar os preços exorbitantes. A frustração aumenta entre os licitantes, que percebem a concorrência acirrada e a dificuldade de indivíduos comuns arcarem com lances tão altos. Su Mohan observa calmamente o frenesi dos lances sem intervir. O apresentador apresenta um núcleo derretido de classe superior, o Fire Lotus, enfatizando sua qualidade excepcional e definindo o preço inicial em 1 milhão de pedras espirituais de classe baixa. Reconhecendo a importância dessa oportunidade, Su Mohan percebe que adquirir o núcleo derretido da Lotus pode ser sua única chance. Com os pensamentos acelerados, Su Mohan contempla seu próximo passo para garantir a premiada Lotus com núcleo derretido. No entanto, Xi, desconsiderando todo o resto, se levanta alegremente mais uma vez, proclamando uma oferta de 2 milhões. Os olhos de Su Mohan se enchem de lágrimas, impressionados com a incredulidade. Outros participantes expressam sua incapacidade de igualar um lance tão alto, reconhecendo a derrota quando o leilão chega ao fim, com a expectativa de que os ricos prevalecerão mais uma vez. Contemplando sua nova posse, Shao reflete sobre a noção de que o dinheiro não traz felicidade, provocando um olhar pensativo de Zi. O apresentador coloca a Lotus na mesa de Shao, parabenizando-o pela aquisição, enquanto Z admira sua beleza. Observando a cena, Su Mohan se pergunta se eles pretendem comprar todo o resto também.